Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Eu estou morrendo de saudade de vocês, mas trouxe, antes dessa nossa aula, uma frase para vocês. Ela fala sobre a vida. Não é fácil, mas a gente põe um sorriso no rosto e segue em frente. Então vamos deixar toda essa pandemia de lado e venham comigo continuar nos nossos estudos. Antes de começar, não vou dizer a vocês, não vou dizer a vocês qual é o nosso assunto de hoje. Antes, nós fazemos uma breve revisão. Isso já foi visto em sala de aula, mas eu preciso lembrar a alguns alunos. Aqui eu trouxe uma tirinha e o dono do Garfield diz: pegue aquele rato. Ele responde: certo. E o rato: espere um minuto, me deixe colocar meus tênis de corrida. Me parece um pedido aceitável. Se vocês observarem, nós vamos tirar aqui duas frases. Duas frases. Porque ali só tem uma palavra? Não, mas ele tem sentido. O que o Garfield quis dizer? Que entendeu o pedido do seu dono e que ele vai fazer o que ele pediu. Então, se mesmo com uma palavra a frase tem sentido, a palavra tem sentido, é uma frase. Quando você entra no hospital, que vê aquela imagem da mulher com o dedinho na boca e a palavrinha silêncio, você entende o que quer dizer? Claro, você sabe que tem que entrar no hospital sem fazer barulho. Então eu tenho aqui duas frases, só que elas se diferenciam. E olha por quê. Em uma delas, eu tenho um verbo. Ah, que verbo importante. Só por conta dele, essas frases, elas mudam. Essa ali do certo vai ser chamada de frase nominal, porque não tem verbo. Já essa que tem o verbo, eu posso chamá-la de frase verbal ou oração. Exatamente por essa palavrinha, oração, que eu quis fazer essa revisão. Porque quando eu começar a falar em oração, por favor, não vá pensar que é para você ajoelhar no chão e rezar, pedindo para eu sair da sua tela, porque eu não vou sair. O nosso assunto, sujeito e predicado. Oi, eu sou o sujeito? Será? Ou será que é você o sujeito? E esse danado desse predicado? Eu ainda vou complicar a vida de vocês. Vamos começar pelos conceitos de sujeito. É um termo da oração, é um termo essencial da oração, então esse sujeito é importante. Geralmente é responsável por realizar ou sofrer uma ação ou um estado. Ação e estado, lembrei, ele está falando de quem? Do verbo, exatamente. Então esse sujeito, ele se envolve com o verbo? Como assim? Ele é um termo com o qual o verbo concorda. Ah, eu acho que esse verbo é sabido, hein? E o conceito de predicado? É aquilo que se declara sobre o sujeito. Gente, eu estou achando que esse predicado é fofoqueiro. O verbo faz parte do predicado e concorda com o sujeito em número e pessoa. Tá vendo aí, predicado? Você deveria ser igual ao verbo, concordar com o sujeito. Mas a pergunta que eu tenho certeza que você não quer calar. Tia Fran, como nós descobrimos o sujeito predicado da oração? Tudo isso que você passou é confuso. Calma. Vamos começar pelo exemplo. Vamos pegar o exemplo e vocês com certeza vão tirar de letra. Eu olho aqui e vejo as praias estão cada vez mais poluídas. Nessa oração, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar o verbo. Onde está o verbo? Isso, o verbo está. Achou o verbo? Sabe o que é que você faz com ele? Faz igual um delegado. Faz pergunta para esse danado. Olha a pergunta que você vai fazer para ele. Quem estão cada vez mais poluídas? Olha o que ele vai responder para você. As praias. Assim, você descobre o nosso sujeito e estão cada vez mais poluídas o nosso predicado. Não é fácil? Vamos a outro exemplo. Ana e Maria fizeram compras no sábado. Quem eu tenho que procurar? Isso, aprenderam o verbo. Aí eu faço a pergunta: quem fizeram compras no sábado?
Ana e Maria. Muito bem. Vocês encontraram o sujeito da oração e o predicado. Fizeram compras no sábado. E aí vai ter um de vocês que vai dizer, muito fácil, fácil demais, já sei, todo sujeito aparece no início da oração. Amigo, por favor, seja igual um verbo, obedeça a esse sujeito, faça como eu falei. Primeiro, procura o verbo e faz a pergunta para ele. Sabe por quê? Vou te mostrar. Olha essa segunda oração. Precisam ser pintadas essas paredes. Vocês repararam quem vem no início da oração? Um verbo. E aí eu tenho que fazer a pergunta para ele. Quem precisam ser pintadas? Essas paredes. Então ali eu tenho o quê? O meu sujeito. E aqui, precisam ser pintadas, é o meu predicado. Olha essa outra oração. Despreocupados, os alunos fizeram a prova de recuperação. Cadê o meu verbo? O verbo fazer. E a ele eu faço a mesma pergunta. Quem fizeram a prova de recuperação? Os alunos. E aí eu vou encontrar o meu sujeito e os meus predicados. Porque despreocupados também faz parte do predicado. O que você pode observar nessas três orações? Por que eu não posso achar que as orações vêm sempre no início? Ou que o sujeito vem sempre no início da oração? Olha por quê. Nessa primeira oração, o sujeito vem no início. Na segunda, olha onde ele vem, lá no final. Mas na terceira ele vem no meio. Então, seja inteligente, faça igual ao verbo, siga as regras, siga essa sujeitinha aqui e você faz a pergunta primeiro ao verbo e ele vai lhe responder quem é o sujeito da oração. Um grande abraço e até